Olá, meus irmãos, mais um dia aqui, nós duas novamente, dando continuidade ao livro Memórias de um Suicida. Fala, Juliana. Boa tarde a todos, a todas, né? Vamos iniciar hoje mais um capítulo, né, nos nossos estudos. Mas antes a gente vai fazer aquela harmonia, né? Entrar aqui nesse capítulo aqui do livro Maria, Mãe de Jesus, uma mensagem de Maria. A gente vai harmonizar aqui o ambiente para iniciar nossos estudos da tarde de hoje, né? Vamos ler. A Virgem. Virgem Imaculada de ternura, abençoai os mansos e os humildes, que acima do ouro falso enganadores põe o amor de Jesus eterno e puro. Dulcificai as mágoas que laceram, pobres almas aflitas na voragem das provações mais rudes e amargosas. Estendei, Virgem pura, o vosso manto, constelado de todas as virtudes, sobre a nudez de tantos sofrimentos. Então, embalados agora com essa mensagem dedicada a Maria, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Maria, a Jesus, a essa falange de Dona Ivone do Amaral Pereira, esses amigos que estão investindo conosco nesse trabalho. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos começar o capítulo 15, que é o último capítulo da segunda parte do livro. Esse livro foi feito em 3 partes, nós falamos inicialmente, né? Teve o primeiro, que foram os réprobos, o segundo são os departamentos, que é onde nós estamos, vamos finalizar com esse 15º, e o próximo será a terceira parte, que é a cidade universitária. Então, nós estamos aqui finalizando a segunda parte, que é a relação dos departamentos, com o capítulo 15, que nós vamos falar agora para vocês, né? O capítulo 15 trata dos novos rumos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus Cristo está em João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Então, esse capítulo começa o seguinte. Havia-se passado 2 meses que eles terminaram o estágio na Terra, né? Os amigos aqui, todos eles, eram aqueles 30 que estavam na Terra, né? E eles retornaram ao Instituto, né? no pavilhão, que é onde eles estavam alojados. E a preocupação deles naquele momento era a opinião de Teócrito, né? Sobre o futuro deles, né? Embora eles ainda não tivessem visto o Teócrito desde que eles retornaram. Haviam questionamentos, eles passavam pelas mentes deles, né, muitos questionamentos, né, sobre como seria, né, a situação deles. E um dia, né, um desses dias, Jerônimo apareceu para uma visita, né? Foi logo pela manhã, acompanhado do irmão Ambrósio. Ele viera se despedir. Ele foi lá para se despedir porque ele iria para o recolhimento, iniciar os preparativos da reencarnação dele. Fala, Júlia. Então, você disse assim, né, que eles estavam ali preocupados com a opinião de Teócrito, né? Sim. Mas, na realidade, também, né, lógico, eles fizeram um estágio aqui na Terra, né? E assim, se a gente trouxer para o nosso mundo físico, toda vez que você faz um estágio, tem que ter nota, certo, Selma? Uhum. Né? Para ver se a gente passou na prova, não é isso? Agora, a problemática maior, a gente vai deixar bem claro agora, que
a pergunta era: para onde iríamos? Quer dizer, isso, na realidade, é o que estava ali, né, movimentando a ansiedade, né? E aí você agora vai mostrar, né, que eles estavam ali naquela preocupação. E, né, que seria de nós, uma vez ausentados de Teócrito, de Roberto, de Carlos, de Joel, daquela elite acolhedora dos departamentos? Quer dizer, que seria de nós, né? Eles lá fazendo essas perguntas. Que seria de nós agora, a partir de agora, quando a gente volta? Como é que foi a nossa nota, né? Será que a gente se saiu bem lá na Terra? E agora? A gente vai receber alta daqui, né? Vamos para onde? Né? Porque eles foram fazer um estágio porque eles estão aptos a ir para algum local, né? Então, é isso que movimentava a cabeça deles. Mas, de repente, a visita lá inesperada do amigo, que a Selminha vai contar para a gente, deu uma aquietada nessas mentes ansiosas, né? Então, conta aí para a gente, Selma, essa visita. O Jerônimo já tinha passado no hospital, se despedido dos amigos lá, das pessoas que ele conheceu, né? O Jerônimo foi lá porque ele já estava se preparando para a reencarnação, né? Em breve. Então, ele iria para o recolhimento. Ele foi lá se despedir dos amigos, como falei, né? Então, assim, o Camilo, ele via no semblante de Jerônimo, né, aquela marca da amargura, né, reconhecendo que o Jerônimo jamais fora resignado, né? Sempre pensando nisso, né? É interessante que ele até coloca aqui, dos mais desarmonizados, ele era o mais desarmonizado diante de todos os desarmonizados ali que estavam na época do Vale Sinistro. Ele era o que mais desarmonizado entre todos os desarmonizados lá, né? Então ele percebeu isso naquele semblante dele, aquela amargura, né? Aquele acabrunhamento, e constatou isso com relação a Jerônimo, que ele era um irresignado, né? Por isso até que ele estava no departamento que ele ficou lá me foge sempre o nome do departamento. Fala aí, Júlia. Isolamento. Isolamento, exatamente. Por causa dessa resignação dele, daquela questão dele ser... caramba! Vamos lá, seguindo. Desarmonizado com os demais. E ele era rebelde, a palavra que eu queria lembrar. Ele era um rebelde, né? Não queria aceitar nada, nenhum tratamento, e isso o fez ir ao isolamento, né? Ficar lá. Então, quer dizer, o Camilo percebeu isso nele, tudo bem, e fez aquela... Com certo cuidado, vamos dizer assim, com uma cautela, né, para não ferir os sentimentos do Jerônimo, o Camilo inquiriu a ele assim, por que não adiar um pouco mais, não sendo obrigatório o reencarne, né? Aí ele, assim, alegando ainda, né, que ele próprio iria estender o máximo possível a permanência no invisível, né? A menos, né, a não ser que o demovam, né, de resoluções posteriores. O Jerônimo, entretanto, ele respondeu com veemência que não convinha a ele e aos seus interesses dilatar sua permanência ali, pois havia deveres a serem cumpridos, débitos a serem reparados, erros graves que ele se sentia na responsabilidade de realizar honrosamente. O comprometimento dele com a relação moral, né, era muito grande, então ele tinha esse comprometimento de reencarnar para ressarcir seus débitos, né? Então ele ainda informa, né, que ele vai renascer no Porto, em família abastada, né? Ainda ele vai ter novamente os bens dele, vai ser próspero, né?
e vai cuidar dos capitais financeiros dele mesmo e dos alheios também, assim como ele fazia na época em que ele era Jerônimo, né? Ele será muito conceituado entre a sociedade, tudo aquilo que ele tinha anteriormente. E aí ele ainda completa aqui que, graças ao véu do esquecimento, ele não será reconhecido na sociedade, e nem o seu desonroso passado. O nome Jerônimo não mais existirá, né? Jerônimo de Araújo Silveira, esse não existirá mais. A lembrança do que ele fizera ainda o envergonhava muito, né? Por isso, as palavras de Jerônimo, por essas palavras que Jerônimo falou, né, levantou um comentário de João de Azevedo, né, que ele diz aqui assim: impressiona-me a tua argumentação, com satisfação verifico que não foram inúteis os esforços de irmão Santarém e irmão Ambrósio a respeito do teu caso. Foi João de Azevedo que falou, né? Porque, diante de todas as argumentações que ele colocou com relação aos resgates que ele tinha, de dívida que ele tinha que ressarcir, né? E o João de Azevedo ficou impressionado com isso. Então, o Camilo também concordara com o comentário de João de Azevedo, mas ainda assim desejando, né, obter aquelas informações para as anotações que ele achava pertinente, né, ao projeto dele das memórias, né? Ele ainda foi assim com cautela, né? Dizendo assim: observo que modificações sérias realizam milagroso efeito em teu modo de ponderar. Porém, de que família renascerás, Silveira? Ainda por lá nos recordamos de várias famílias abastadas, né? O Camilo, naquela intenção de fazer o livro, né? Ele queria saber o que família ele poderia ir, né? Já querendo esmiuçar, né? Averiguar os pormenores da reencarnação do Jerônimo, né? Para que pudesse colocar aí as anotações. Fala, Júlia. Selminha, vamos colocar aqui umas informações, antes da gente seguir aí nessas, né, que o Camilo, na realidade, como você fala, né, ele quer saber sempre mais, né, o interesse mesmo dele, né, como um repórter, né? Então, né, porque ele era um jornalista, né, ele era um escritor, né? Então, vamos lá. Mas antes disso, vamos ver aqui um pouquinho, rapidamente, a respeito dessa volta do Jerônimo, né? O plano físico, né? Que, como você disse, como ele fala, né? Ninguém mais vai saber quem é Jerônimo, né? Quer dizer, ele vem com esse véu do esquecimento, né? Vai nascer numa família, né, com uma situação financeira muito boa, tal. Então ele fala: serei novamente pessoa abastada e cuidarei de capitais financeiros meus como alheios. Enfrentarei segunda vez as rijas tentações sopradas pelo orgulho. Olha aí, ó, orgulho, vaidade e egoísmo. Quer dizer, ele já sai daqui da programação sabendo que ele vai enfrentar tudo isso, né? Aquelas mesmas complicações que o levaram a cometer o suicídio. Aí ele diz: como expiação, né, a terrível expiação de possuir riquezas. Ele ainda comenta aqui, né, que isso seria isso, ó, tudo isso realizarei como expiação, né, que ele vai receber essa situação né, do dinheiro, vai enfrentar novamente essas tentações, e a expiação de possuir riquezas, né, mais arriscada e temerosa que o da miséria, mais difícil de conceder méritos ao seu infeliz possuidor. Quer dizer, aqui ele faz um comentário, né, que é mais difícil e arriscada a prova da riqueza do que da miséria. Exatamente. Aí a gente lembra, né, de um capítulo do Evangelho que a gente vai deixar aí para estudo, né, complementar, né?
Selma, que é o capítulo 16, não é isso? Isso. O item é o 7 e 8. Item 7 e 7 e 8. 8, que fala dessa Né? dificuldade, da prova da riqueza e a prova da pobreza. Da pobreza, né? Então, ele diz que a reencarnação é uma paternal bondade do Onipotente, concedendo-me a graça do retorno protegido pelo esquecimento, pelo disfarce de uma nova armadura carnal. Então, aqui né, a gente acha interessante, né? Ele está arrependido, mas ele já vê essa grandiosidade de Deus, né? Então, e a gente vê assim, com tanta vontade de cumprir aí essa jornada, sabendo desses desafios, né? Da vaidade, o egoísmo, né? O orgulho e essa prova grande da riqueza. Então, Selminha agora vai falar aí, né, sobre essa família que ele vai renascer, que o Camilo já curioso querendo saber, não é isso? Camilo, na curiosidade, vamos lá, gente, vamos compreender Camilo, né? A curiosidade literária dele, às vezes, beirava a indiscrição, não é? Mas, se não fosse isso, não teríamos tanto conteúdo aqui também para nós. Então, ele queria saber, né, qual família, né, para poder fazer as anotações dele lá nos livros, né? E o Jerônimo diz que ele não foi informado sobre os seus tutores, né? Porque isso seria, ele diz aqui assim, é um santuário de sigilo indevassável, que não permite à lei magnânima qualquer indiscrição que venha perturbar o bom andamento da evolução a confirmar-se. Não era permitido saber a família para que não houvesse interferência no andamento da programação dele de reencarnação, né? Ele ainda acrescenta aqui que, segundo explicações do irmão Ambrósio, saberá apenas o local onde ele migrará, até que nos internemos no recolhimento, onde então tudo se delineará para ele mesmo, né? Para ele. Quer dizer, só lá dentro do recolhimento ele vai ficar sabendo de algumas informações que não vão comprometer, né, no processo de reencarnação. Ele vai saber o local, onde ele vai e tudo mais. Mas só que isso aí deixou o Camilo satisfeito. Fala, Júlia. Deixa eu fazer uma colocação, porque como são vários vídeos, né, acaba a pessoa esquecendo. O que é recolhimento? Que setor é esse? É só para a gente lembrar. Recolhimento é o ponto de partida e o ponto de chegada do espírito lá na colônia Maria de Nazaré. Quer dizer, quando estão para reencarnar, eles vão para esse departamento do recolhimento. Departamento de reencarnação. Faz parte do departamento da reencarnação, o recolhimento. É o primeiro setor, vamos dizer assim, que eles têm que chegar lá no departamento, quando vão partir para reencarnar. Né? E quando volta da Terra, ele também vai para lá. Só para a gente lembrar aí, tá? Isso é na condição de suicida, tá? Porque eles vão, mas eles voltam ainda na condição de suicida para ver se foram aprovados. Tem essa questão, né? Para poder aí sair para outros departamentos, outra colônia. Então, vamos lá. Então, ele vai para esse departamento de reencarnação, onde tudo será delineado, né, conforme ele for estagiando por lá. E o Camilo, ele fica meio irritadinho, né, vamos dizer assim, porque ele acha que não é bem assim. Por quê? Ele esteve na Terra, como ele diz aqui, eu assisti 2 reencarnantes do manicômio com seus futuros pais. Vocês lembram que ele esteve na Terra, nos estágios, que foram levados 2 senhoras para que elas pudessem aceitar, receber como filhos aqueles espíritos dementados do manicômio. Né? Uma era um casal português, de uma ilha remota, e outra era uma moça, né, solteira, do sertão lá do Brasil. Então, aí o Camilo usou esse exemplo para dizer assim, não, nós vimos, né, aquela família que ia receber
os internos do manicômio, né? Ele falou, lembrando, né, daquela situação que eles estavam naquele posto de emergência da colônia, né? Aí isso fez o irmão Ambrósio interceder, né? Intervir lá, dizendo o seguinte, né? Que ele fala que assim, sim, né? Sim, para o Camilo. Porém, para estudo coletivo ou esclarecimentos pessoais que produzam efeitos salutares, e também como prêmio à sinceridade das intenções e ao devotamento ao trabalho. Serão permitidas certas revelações a respeito do melindroso acontecimento, até mesmo aos leigos, que é a questão deles lá, né? Aos homens, principalmente, têm sido facultadas muitas indicações a respeito, a fim de que lhes sirvam de incentivo ao progresso e mesmo de conforto durante as asperezas das reparações, né? Mas não para mera curiosidade, né? Como, ele diz aqui assim, ainda, né? O rei... Porém, quer entre nós ou entre os humanos, nada será concedido de positivo. O reencarnante será esclarecido ao internar-se no recolhimento, de que lhe disser respeito do que lhe seja útil e necessário. Porque qual a utilidade de saber qual a família que ele vai reencarnar? Entendeu? Então, quer dizer, não há necessidade, não há nem utilidade, nem há necessidade disso. Por isso que não foi informado a ele. Pode ser informado? Pode, lá dentro, de acordo com as conveniências, né? E ele ainda acrescenta aqui assim para Camilo. Refere-se ao acontecimento do posto de emergência, né? Mas quem são aqueles personagens? Seus nomes, suas residências. Uma ilha existente sob bandeira portuguesa apenas. Certa localidade do imenso Nordeste brasileiro. Convenhamos, meu amigo, que o sacrossanto segredo não foi revelado, não é verdade? Isso fez com que Camilo baixasse a fronte desarmado, né? Porque nada poderia falar ali. E, nesse ínterim, Belarmino, interessado, volta-se ao velho amigo. Faz uma pergunta até bem pertinente. E tens confiança na vitória da reabilitação? Ele faz essa pergunta. E Jerônimo diz, sinceramente, tenho. Ele diz assim, embora ele sinta-se arrependido à ideia de reproduzir ato por ato, com circunstâncias agravantes, pela existência que o levou ao fracasso, ele crê realmente que que esteja preparado para isso. Porque se ele não estivesse, deixaria de receber os benefícios dos mentores, né, que o acompanhou naquela reabilitação. Ele diz aqui, aliás, ele continua aqui assim, aliás, meu caro professor, que é o Belarmino, né, nada mais lograrei alcançar no plano invisível, sem o expurgo triunfal dos meus imensos débitos. Porque ali onde ele estava, porque eu não consigo lembrar nunca o nome, a Júlia vai falar. Isolamento. Deu branco, isolamento, não entra na minha cabeça hoje. Porque ali no isolamento ele não tinha mais o que aprender. Até porque, como ele estava, o próprio departamento já diz, isolamento, ele não iria para estágios na Terra, como o Camilo e os outros tiveram, né? Ele não sairia do isolamento para ficar num pavilhão hospedado, como os outros tiveram. Ele, ali do isolamento, ele teve a instrução e o esclarecimento da condição dele como suicida, do que ele poderia esperar, ele teve a compreensão verdadeira, real, de Deus, sem os dogmas religiosos que foram impostos a ele, né? E nada mais ali ele poderia ser acrescentado. Então, só restava a ele mesmo, diante de toda a compreensão, era reencarnar. Ele teve a humildade de reconhecer seus erros,
não é? Que já é um ponto muito importante para isso. E sabendo que ele teria que realmente resgatar todos os débitos que ele causou aos outros também, com o seu suicídio, não é? E quer falar alguma coisa, Júlia? Porque quando você coloca aí, né, das dificuldades, né, que o levou ao suicídio, ele aqui coloca algumas informações, né, e depois ele faz aquela conclusão final, né, que ele diz, né, deverei voltar ao cenário dos meus deslizes para quebrá-las, refazendo dignamente o que insensatamente andei praticando. Exato. Aí a gente aqui pode ver quais foram as práticas que ele coloca aqui, né, que hoje ele se arrepende, né? Porque esse arrependimento o que vai fazer com que ele veja que não tem mais o que fazer a não ser mergulhar na carne. Então aí ele coloca aqui várias situações, né, que ele fez que prejudicou a ele e aos outros, né? Exato. Ele diz, né, desgracei minha própria família, né? Lancei nas torrentes dificultosas da miséria outras famílias, porque tinha muitas famílias que dependiam, né, daquele comércio que ele tinha, né, Selma? Isso. Ele colocou aqui várias situações, né? Principalmente ele lesou até a pátria, né, com relação a não pagar sonegar impostos e tudo, né? Aí ele diz, levou muitas pessoas a penhorar seus bens para ajudá-lo, né? Então ele fala, todas essas feias coisas, olha como é que ele coloca, né? Todas essas feias coisas pesam na balança de uma consciência acordada pelo arrependimento. Exato. Né? Então, eles constituem crime perpetrado sob as inspirações da incúria, da má-fé, da devassidão dos costumes, da inconsequência leviana, do desamor ao bem. Então, agora ele está assim, por isso que ele quer a volta mais rápida, né? Porque realmente é ir mergulhando na carne que ele vai ter esse esquecimento e ele tem condição de refazer o caminho, né, Selma? Exatamente. Aí agora, Selminha vai mostrar para a gente aí outras situações aqui que Jerônimo ainda vai fazer mais alguns relatos para nós, né? Exatamente. Importantes também. Exatamente. Ele ainda continua aqui dizendo que não mais terá filhos junto a dele, né? Ele não terá mais uma família, porque deixando de zelar pela família até o final, né, ele rejeitou o caminho, né, a honrosa incumbência de chefe do lar, né? Então, ele perdeu esse direito, digamos assim, né, de ter uma nova família na Terra. Ele ainda continua aqui, coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades nessa próxima existência, de constituir um lar e ser novamente pai. Isso aí faz parte da questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. É a questão 851. Né? Nós podemos... isso encaixa muito bem nessa questão 851 do Livro dos Espíritos. Tá? Selma, essa questão é sobre a fatalidade, né? O que é fatal quando a gente reencarna, né? Então, tem algumas coisas que já é colocado quando a gente vai reencarnar. Então, são coisas que não dá para você mudar, né? Porque a gente sabe que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente vai ter condição, às vezes, de mudar algumas coisas, né? Agora, tem coisas que a gente programa, por exemplo, ele está fazendo essa programação de não ter filhos, né? De não constituir família, né? E ele vem numa família que ele vai ter uma condição financeira com bens para que ele possa fazer essa programação aqui com sucesso com relação a alguns itens. Então, o dinheiro era importante nessa reencarnação, né?
Então, Uhum. assim, isso aí chama fatalidade. Aí, como a Selminha nos colocou aí, Livro dos Espíritos, questão 851, É, para porque, a gente poder ler um pouquinho mais, que é bem interessante essa resposta dos espíritos. porque essa questão, assim, nós temos a programação, né? Nós, quando reencarnamos. Então, é aquela questão que muitas pessoas questionam. Existe destino ou não existe destino? Nós que criamos nosso destino? Sim, nós criamos nosso destino, porém não é aqui na Terra. Nós criamos nosso destino ainda no mundo espiritual, quando vamos reencarnar. E o caso aqui de Jerônimo, o destino dele foi traçado por ele, junto com os irmãos, de acordo com o apelo moral que havia nele, né? Existia essa necessidade de ressarcir. Então, o que é a fatalidade? O que é o fatal para ele? É renascer numa família abastada, né? Para que tenha novamente recursos financeiros, vai usar o dinheiro dos outros também nas suas finanças, porque ele fez isso em outras vidas e acabou usando o dinheiro das outras pessoas, deixou muita gente em situação né, de falência também, como ele. Então, ele vai ter essa oportunidade de refazer isso de forma digna, honrada, né, dentro da lei, e mesmo inevitavelmente ele vai perder esses bens, por mais que ele tente, né, recursos recursos para manter o seu capital, ele vai perder esses bens, ele vai ter que experimentar novamente a pobreza e passar por ela honrosamente. Isso faz parte do destino, o que é fatal, a fatalidade dele. Qual é o livre-arbítrio dele, então? O livre-arbítrio dele são as escolhas que ele tem para o bem ou para o mal. O que é a escolha dele? É, novamente, não fazer, não cambar para agir contra as leis dos homens, não lesar o patrimônio alheio, né? Isso é a questão do livre-arbítrio dele, agir de forma honrada e não, novamente, tentar um suicídio quando a situação ficar ruim. Entendeu? Essa é a diferença do livre-arbítrio e do destino, que é a fatalidade. Tá? Quando nós falamos, nossos destinos não somos traçados, somos sim, mas lá, não aqui. Tá? Aqui você tem o livre-arbítrio, que inevitavelmente vai ter que te conduzir para o caminho que Deus te destinou. Né? Então, aí continuando aqui, ele fala sobre isso, que ele não vai ter um lar, porque ele perdeu esse mérito de constituir família, né? Não será pai novamente, mas ele ainda continua aqui dizendo que ao fim, ele diz aqui, ele vai ter que ressarcir contra a Zulmira. Aliás, vamos lá, deixa eu repetir a palavra dele aqui para não me perder. Ele diz aqui, não obstante, a fim de ressarcir a feia atitude contra Zulmira e meus filhos, prometi a Maria, né, cuja solicitude maternal reabilitou Margaridinha e Albino, né, envidar todos os reforços quando na terra, no sentido de amparar crianças órfãs, levantar de qualquer modo abrigos que agasalhem a infância e tornar-me o zelador dos pobrezinhos, como o seria de filhos por mim gerados. Será o meu ideal na existência expiatória, a que não tardarei a regressar. Isso também é o comprometimento que ele está já agendando ali no plano espiritual para na Terra executar. Como ele não terá os filhos, mas ele tem essa obrigação de ressarcir, né, porque ele deixou seus filhos na orfandade, ele fez um comprometimento com Maria de cuidar das crianças órfãs. Ele vai criar abrigos ali, ainda com o dinheiro, se Deus quiser, né, vamos lá, né, que pode acontecer antes ou depois, mas que ele tem esse comprometimento de agir, de criar os orfanatos e cuidar dessas crianças. Né? E aí, o Camilo ainda faz, né, queira os céus, né, graças a, né,
que suspendas os teus abrigos para a infância desvalida antes que a ruína financeira te cerceie as possibilidades futuras. Quer dizer, eles ainda estão assim, desejando, né, que os céus ele consiga fazer isso antes da ruína, porque com o dinheiro que ele terá, ele poderá, né, efetivamente concluir esse compromisso que ele está assumindo também junto com Maria Santíssima. Veja como ele está comprometido aqui na Terra, né? E isso deixou Camilo assim, realmente assim, muito surpreendido com a coragem, né, e a transparência dos desejos de Jerônimo, né? Ele ainda diz aqui assim: praza aos céus, amigo, porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda na expiação terrestre, hei de tornar-me arrimo de muitos órfãos. Os vultos chorosos de meus filhos, votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura, estão indelevelmente fotografados em minha consciência, a requisitarem de minha parte um resgate à altura, seja à custa de que sacrifício for. E aí o irmão Ambrósio, novamente, né, veio elucidar mais um pouco para eles. Ele diz, sim, queira aos céus que seja no apogeu das possibilidades monetárias ou no ocaso das mesmas prosperidades. Seus pensamentos e sua vontade se não desviem da rota reabilitadora que resolveu o familiar. Todavia, dependerá da sua força de vontade, da permanência nos bons propósitos que agasalha a vitória das realizações pretendidas. Aqui nós novamente vamos falar da questão da vontade, aquela vontade que é a maior de todas, a que nos movimenta, né? Que ele diz aqui, a vontade dele é tão grande de se reabilitar com relação a isso, que a possibilidade dele vir a fracassar é remota, porque existe lá dentro dele, né? Que ele fala assim, está muito profundo esse desejo dele de refazer-se com relação às crianças. Então, existe essa vontade, e a força de vontade, a boa vontade, elas imperam diante disso. Fala, Júlia. Hein, Selma, mas aí a gente vale lembrar, né? Quer dizer, por mais como ele fala aqui, né? Essa vontade, né? Ele diz que está aqui fotografadas na minha consciência, a requisitarem de minha parte o resgate à altura. Quer dizer, ele já traz, ele tem uma consciência, né? Isso está muito forte nele, porque ele quer se ressarcir com a lei e na direção dos órfãos, né? Quer dizer, então isso ele vai trazer como a meta, né, da existência dele. Tanto que esse trabalho desse resgate com a Zulmira, a gente vai ver mais à frente, isso vai ser numa próxima oportunidade. Essa vai ser voltar a ter dinheiro, né? A prova da riqueza, que a gente deixou aí o Evangelho para a gente ler um pouquinho mais. Ele vai trabalhar com a prova da riqueza, né? Ficar sem dinheiro, né? Que é a prova da miséria, numa mesma encarnação. E ainda mais a situação dos filhos. Então, ele fez um comprometimento a Maria. Né? Ele diz, né, que ele se empenhou, né, numa promessa feita a Maria no momento que a Maria retirou daquela situação problemática Margaridinha e o Albino. Então, agora, existe... isso está muito impresso nele. Agora, a gente sempre lembra que a volta na carne você tem o esquecimento, você tem o abafamento, né? Através do corpo físico dos teus projetos. Agora, e isso vai ser o Camilo ainda vai fazer esse questionamento mais adiante, né, Selma? Isso. Para que, né? E aí, como a Selminha disse, todavia dependerá da sua força de vontade. Então, nesse momento, a vontade não está faltando, certo? Que é a maior potência nossa, né, da alma, independente se ele é suicida ou não, não importa. Essa é a nossa maior potência, né? Então, mais adiante, a Selminha vai mostrar para a gente
o que eu estou dizendo aqui, né? Que você voltando para a carne, o que acontece? As coisas aqui da matéria têm um peso muito grande, né, Selma? Isso. Continua aí. Exatamente, que ele diz aqui, as atrações do meio ambiente a que se vê submetido pode, né, até acarretar esquecimento dos compromissos de honra assumidos na espiritualidade, os quais muito conviria ao próprio que os esquecesse, serem cumpridos à altura da importância que representam. Mas, se vontade firme de vencer, impulsioná-lo perenemente, sobrepondo-se às influenciações deletérias do mundanismo egoísta, será bem certo que estabelecerá harmoniosa correspondência telepática com seus mentores invisíveis, os quais procurarão impeli-lo para a frente por meio de inspirações sadias, embora discretas, auxiliando-o segundo a lei de solidariedade. Quer dizer, sabe que o espírito reencarnado ele tem o véu do esquecimento, e ele pode se iludir, né, nas falaciosas atrações do ambiente. Mas é o que ele fala, como existe essa vontade muito perene nele, né, ele se deixar ouvir, sentir esse desejo dele mais forte, ele se conecta melhor com seus amigos espirituais para ajudá-lo, a incentivá-lo no propósito dele aqui da existência. É tudo a questão de sintonia, né? Exatamente. Então, aí continuando aqui, o Camilo, né? Sempre com aquela curiosidade grande dele, ele ainda pergunta assim: suponhamos que Jerônimo venha a esquecer-se das promessas feitas ao reencarnar. O que sucederá? Né? Aí o irmão Ambrósio, né, continua no esclarecimento. Ele diz aqui, a consciência inquietá-lo-á perenemente, e mais tarde, regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com a palavra, compreendendo, ademais, a necessidade de cumpri-la em uma nova migração terrena. Mas, no entanto, ele espera que isso não aconteça. No caso de Jerônimo, Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido: a boa vontade, a ternura pelo órfão abandonado. Quer dizer, ele tem essa boa vontade forte nele, de querer realmente, e esse apelo que ele sente também na questão da consciência de ajudar os órfãos. Isso tem um ponto muito positivo para que ele tenha realmente o sucesso nesse empreendimento que ele vai realizar, né, na Terra. E aí fez aquele silêncio rápido, né? E Belarmino fez uma pergunta. Eu achei tão bonitinho. Eu tenho que falar que o Belarmino, vocês sabem que já se tornou assim meu queridinho, né? E ele é tão querido assim, o sentimento dele, porque o próprio autor aqui narra como é Belarmino. Ele diz assim: Belarmino, cujos sentimentos delicados o leitor já teve ocasião de apreciar, levantou o olhar interessado para o futuro capitalista do Porto e interrogou-o afetuosamente. Que notícias darás aos amigos da tua Margaridinha? Transportou-se para o Brasil? E Albino? Continuou na prisão? Ou a sua majestade interessou-se por ele realmente? E Jerônimo responde a ele, né, que sim, né? Estava mesmo para participar a vocês sobre, né, as notícias. Ele nunca mais pude visitá-los. Ele explana aqui. Como sabeis, não me permite a situação moral apaixonada, capaz de muitas indiscrições. Nós sabemos aqui que, pela condição moral dele, ainda inferior, né, e desequilibrada, poderia comprometer, né, qualquer vibração ali a eles. Então, ele via apenas pelo telão, como ele diz aqui.
Mas ele foi informado que Margaridinha, chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota, homem honesto, decente, leal, né? Lhe ofertou afeição, leal e um nome honrado. Louvado seja Deus. Que bem faz a minha alma a dar-vos esta notícia. Ele ficou muito feliz em poder participar isso para os amigos, né? Margaridinha estava bem encaminhada, agora era uma mulher honrada, né? E o Albino é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques, lá na África, vocês lembram, né? Que ele foi para lá. Corresponde-se assiduamente com seu amigo Fernando, que o tem aconselhado muito honradamente, né? E que todos os esforços envidou para favorecer-lhe meios honestos de viver. E ainda o instruiu na ciência dos espíritos, da qual é fiel adepto. Casou-se também há pouco mais de um ano, com bonita morena portuguesa africana, e agora é pai de 2 lindas gêmeas recém-nascidas. Elminha, vamos lembrar aí de quem é Fernando, se as pessoas esqueceram. Fernando era aquele amigo, ele ia no cárcere, né? Levar sempre palavras de conforto para os encarcerados, né? E acabou, por instruções dos espíritos aqui da colônia de Maria, porque ele era médium, Fernando é um médium muito já assim ativo, né? E ele, em desdobramento, foi orientado pela colônia para que cuidasse de Albino especificamente. E também, Fernando foi aquele que acolheu os nossos réprobos quando estiveram no mundo daqui da Terra, né? Ficou lá na casa deles para descansar e ajudou muito eles. Também em desdobramento, quando eles estavam aqui no Brasil, foi lá orientá-los para que eles fizessem o caminho certo na questão de propagar, né, os ensinos, e foi que os levou aos hospitais, aos cárceres, às famílias com maiores necessidades, não é? E assim foi feito. Fernando é um espírito bem ativo no mundo da Terra, né? Ainda. Então... Selma, e no mundo espiritual, né? Também porque é porque ele ainda é encarnado. Nesse momento, Fernando está no mundo da Terra, está entre os vivos, mas ele é um médium que atua nos 2 planos, muito participativo até. Então, ele diz aqui que ele não os visita. Explica para Camilo, ele não pode fazer as visitas, mas que os aparelhos do irmão Santarém, aqueles telões, né, que ele pode ver bem perto, e como se estivessem falando com eles. Ele lembra que esse aparelho é grande, vem em tamanho real, e, inclusive, eles sentem os aromas do local que estão, né? Como se eles estivessem realmente ali, né? E ele ainda continua aqui que, quanto a Zulmira, a cúmplice infeliz dos seus desatinos, né, terminou a sua desgraçada vida amparada pelas 2 filhas mais velhas, as quais não se negaram a socorrê-la quando as procurou. Tentou ainda interceptar a ida de Margarida ao Brasil, né, sem o conseguir, claro, né? E ele ainda externa aqui, ele amou pobre Zulmira, amava-a tanto, meu Deus, fui o responsável por sua queda. Também a ela devo reparações que mais tarde proverei com o favor do céu. Quer dizer, a Zulmira ainda é um débito que ele também quer resgatar, não nessa existência que ele está programando, mas talvez numa próxima, quando os 2 não estiverem mais nos planos físicos, eles tenham uma nova oportunidade, não é? E aqui, nessa questão que a Zulmira é amparada pelas 2 filhas, que elas não negaram, né? Embora a mãe com todos os erros, né? Também temos uma instrução aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar pai e mãe, né? O item 3. Podemos também, né, pegar esse conteúdo aqui, que se encaixa muito bem nesse texto aqui, das filhas de Jerônimo, quando ampara sua mãe, mesmo diante de todos os erros que ela tenha cometido com elas.
Honrar pai e mãe é algo que não deve ser deixado de lado. Quer fazer algum comentário, Júlia? Nós estamos já finalizando, né? Não, não, tá ótimo, Selma. E agora a gente vai para uma outra parte, né? Que essa daí já foi todo esse comentário de Jerônimo, né? De tudo isso aí, débitos que vai ficar para frente e tal, né? E aí aí logicamente, né? Acabou ali o dia, tal, né? Jerônimo já tinha passado todas essas informações, foi muito importante para eles, né? Até esse carinho de rever o amigo, né? E aí se passaram 2 dias, né? E aí o que vai acontecer depois desses 2 dias, né? Eles estão lá no pavilhão, né? Aí o que acontece? Eles recebem uma outra visita, mas agora a visita é de quem? De Roberto de Canalejas. E Roberto traz um convite. E esse convite não é um convite qualquer, né? Vamos pensar assim, né, Selma? É um convite aí do irmão Teócrito, que é o diretor aí do departamento, né? E o responsável pela colônia. Da colônia. Né? E aí e a Selminha vai mostrar aí para a gente que esse convite. Que convite era esse, né, Selma? Fala aí para a gente. O irmão Teócrito os convida para uma reunião solene no departamento hospitalar. É uma cerimônia de despedida durante a qual seriam desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outros carreiros, em busca das reparações para os serviços de progresso. Então, quer dizer, esse é um evento assim, solene, oficial, em que todos da colônia, né, que estão aptos são convidados para a próxima etapa, né? São desligados realmente do hospital, porque o hospital é só quando está doente. Acabou, já recebeu alta, segue em frente, não é, Júlia? Então. Isso, e ele fala aqui, Selma, que iam seguir espíritos, né, de vários setores ali da colônia. Né? Lógico, como você falou, que estavam aptos a essa situação. Agora, o interessante é que esses aptos, quando a gente fala aptos, parece até que estava assim, todo mundo resolvido, né? E a gente sabe que não. Tem aqueles hábitos tipo Camilo, Belarmino, tal, e tem aqueles tipo Jerônimo, que estava no isolamento, e também tem aqueles lá do manicômio. Né? E tem aqueles também lá. E tem aqueles também lá da torre. Então, quer dizer, eles vão receber a alta, porque uns vão reencarnar com a ajuda da programação dos próprios benfeitores. Eles não têm condição de decidir, como a Selminha mostrou para a gente, né, essas fatalidades, né, que eles vão vencer aqui na carne, e qual é o projeto de cada um. A gente sabe que vão estar aptos, mas cada um dentro da sua situação, né, daquela circunstância. E ele diz, né, que eram vários espíritos, tanto que ele fala aqui para a gente que a movimentação era intensa, né? Porque estava vindo de várias dependências do grande departamento, vários espíritos que estavam sendo convidados para essa cerimônia, né? Cerimônia de despedida, não é isso, Selma? Exatamente. Então, e aí sucedeu-se, né? No departamento onde o Teócrito mantinha os gabinetes da direção, eles foram lá pela primeira vez, eles nunca tinham entrado lá, e ficaram lá surpreendidos com a estrutura, né? O estilo português clássico do local, aquela que nós sabemos, né, da construção lá muito bem arquitetada, né? Então, eles foram gentilmente encaminhados à sala da Assembleia. Né? Eram como câmaras, né, representativas de tribunas, né, onde tinha assim, os níveis, né, das diretorias, né, como um anfiteatro. Então, assim, pouco a pouco o recinto foi se enchendo, os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, né? Então, e era assim como se fossem, aí ficavam como se fossem camarotes destinados às classes sociais diferentes. Porém, não eram classes sociais apenas. A separação, na verdade, era moral e vibratória.
né? Eram separados os camarotes, né? Digamos assim, porque eram linhas, né, divisórias que pareciam camarotes. Eram separados por moral e vibração. As pessoas ficavam ali. Por quê? Os grupos se enchiam nesses camarotes, de acordo com essas vibrações, eles se harmonizavam satisfatoriamente, porque estavam todos se conectados ali, né? Então, porque se apresenta o grau idêntico de vibrações, né, de responsabilidades, de méritos e deméritos também, responsabilidades também, né? Os méritos, deméritos, moral, vibratória, tudo isso era colocado harmoniosamente em grupos para que não houvessem vibrações contrárias, não houvessem desarmonias ali no ambiente, né? Aí vale lembrar, né, Selminha, como você sempre fala aí para a gente, né? O que tem na espiritualidade, né? Disciplina, né? Disciplina. Nossa, perfeito isso. É o que nos falta muito. Então, aí, quer dizer, aí ele fala que, assim, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento mantinham-se ao lado do diretor, Teócrito, não é? Na tribuna. E os assistentes e vigilantes acompanhavam os internos nas arquibancadas, né? Isso tudo para manter a ordem ali. Então, eles notaram a presença do padre Anselmo, que era o educador da Falange dos Suicidas da Torre, o irmão Miguel de Santarém, que era o conselheiro do isolamento, né? O irmão João, que era aquele venerável ancião e caridoso da Falange do Manicômio, né? E o diretor, todos os ladeando o diretor do departamento responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré, Teócrito, né? Teócrito era o diretor do departamento responsável e do Hospital Maria de Nazaré. Ao passo que os seus assistentes se mantinham conosco, exceção feita de Romeu e Alceste, porque eles eram iniciados e discípulos de Teócrito. Eles estavam ali como discípulos, então eles eram assistentes, mas estavam num grau já mais, vamos dizer, mais elevado do que os outros assistentes. Então, eles distinguiram ali, né, no meio de toda aquela plateia ali, eles viram Jerônimo, cabisbaixo, pensativo, e Agenor Penalva. Eles observaram ele lá. Aquele obsessor da torre, vocês lembram? Ficava sob os cuidados do padre Anselmo e do Olivier de Guzmán. Então, ele viveu 38 anos como paciente ali da torre, né? Paciente, com todos os esforços que foram dados a ele, e ele diz aqui assim, as suas feições severas, duras, dir-se-iam traduzir desconfianças, expectativas ansiosas e sombria, pavor indefinível. Porque, lembra que ele ainda era assim, ele tinha tanto débito, ali na torre eram os espíritos mais duros, né? Ele ainda era o menos, que ainda foi permitida a visitação dele, porque os outros viviam encarcerados, eles eram tão animalizados, eles não tinham nem mais feições humanas, de tão perversos que foram, né? Não só na vida terrena, como na espiritualidade, e vai perdendo essa fisionomia humana. O Agenor, ele trazia traços bem embrutecidos na época que eles foram ver, né? Foram fazer a visita à torre. Mas agora ele ainda tem essa expressão meio sombria, mas já está recuperando um pouco os traços, né, humanos, seria. Então, aqui está dizendo aqui. Quer falar alguma coisa, Júlia? Por isso que eles colocam aqui, cujas feições severas, duras, né? E traduzir aquela desconfiança. Quer dizer, ele era um espírito também que fez muita problemática, né? Se comprometeu muito, né? Então, quer dizer, a gente sabe que a gente volta da mesma forma que éramos, né? E por essa, você vê que a gente pensa assim, 38 anos, a gente sabe que para a espiritualidade essa contagem de tempo não corresponde como da Terra, mas mesmo assim a gente vê, né? Quer dizer, um trabalho grande desses espíritos de escola, né?
que vão se debruçar para tentar recuperar esses espíritos para uma próxima romagem, né? E aí, a gente chegando aí no fim, a Selminha vai mostrar para a gente uma coisa muito importante, né, que foi visualizado ali por Camilo a respeito dessa cerimônia, né, Selma? Porque assim, era uma cerimônia que ele chama assim, de augusta simplicidade, mas de magna importância, né? Ele diz que se desenrolou a magna cerimônia, né? Era simples, mas ele diz numa particularidade aqui, ele fala assim, nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas do sensacionalismo mórbido da Terra. Praz aos céus que um dia os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar, quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto, tratava-se de uma sessão magna, em a qual se resolveriam destinos de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro a fim de marcharem para Deus. Era uma reunião muito importante ali, porque ela tinha um peso, né, de importância, né, e porque eram tratados os destinos das pessoas, mas nem assim eles viam aquela situação do que nós vemos aqui na Terra quando se trata uma cerimônia, né, que tem toda aquela ostentação, né, aquele sensacionalismo, aquela pompa toda, aquela festividade que se faz aqui entre os homens. Lá não havia isso. Era tudo muito Hein, Selminha? né? Muitas das vezes, para fazer o bem, né? Então, aquele negócio, né? Faz o bem com uma mão mostrando a outra. Uhum. Então, ali não, né? Aqui na Terra, quando se faz alguma coisa, não é sempre, não é generalizando, mas muitas das vezes faz alguma cerimônia, alguma coisa para dar algo a alguém, todo mundo tem que participar, porque eles estão ganhando ali por vários meios, né? O sensacionalismo, né? Então, é isso que Camilo vê que ali, apesar da cerimônia ser tão importante, eles não colocam essa situação ali em jogo, né? Quer dizer, isso é muito importante, né, Céu? Exatamente. Então, agora, assim, nós vamos deixar agora para a próxima semana, né, os esclarecimentos do que se trata esse encontro, né, essa reunião, essa assembleia que movimentou a todos. Já sabemos, mas quais as palavras que Teócrito vai levar para todos, quais são as condições, porque ali são todos que já estão preparados para deixar a colônia. Mas ele vai chegar assim e dizer assim, olha, vocês agora estão lá, pode ir embora. Não é assim, né, Júlia? A questão ali, realmente, ele vai dar todas as explicações, nós vamos saber também, né, e levar a vocês como é que vai ser o preparativo dali por diante para todos esses irmãos, né? Tá bom? Então, na próxima semana, a gente vai dar essa continuidade. Vamos ficar por aqui, né? Como disse o Camilo, eles estavam ansiosos para saber o destino deles, né? E agora, nessa próxima semana, a gente vai saber o que vai resolver para cada um deles, né? Como é que vai ser essa volta, né? Será que vai ter condição deles ficarem lá mais algum tempo, né, Selma? De repente, né, a gente vai poder trazer isso aí semana que vem para vocês, né? Então, agora a gente está grato por essa finalização do estudo da tarde. Vamos levar nossos pensamentos naquela prece sincera dos nossos corações, pedindo a Maria por esses irmãos, né, que a gente sabe que partiram do corpo físico, né, para a espiritualidade de uma forma, né, pelo suicídio, uma forma que não é a correta, mas sem julgamento, né, nós podemos pedir por eles a intercessão dos bons espíritos, a intercessão de Maria com esse coração generoso e de mãe. Nós vamos pedir a ela, pedindo também a Jesus, nosso irmão maior, pedindo também a Dona Ivone, todos esses espíritos superiores que podem ajudar todos esses irmãos, com muita luz, com muita paz,
com a diretriz melhor para os acertos futuros. Sendo assim, Senhor Jesus, em teu nome pedimos por todos eles, mas, acima de tudo, pedimos a Deus, nosso Pai, por todos esses irmãos, que eles tenham a paz necessária para seus espíritos com muita luz. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, Maria Santíssima, agradecemos aqui essa oportunidade de darmos continuidade a esse estudo tão grandioso, que leva tanto esclarecimento a nós aqui, que possamos estar dando continuidade a cada semana com esse novo aprendizado, colocando em prática aquilo que aprendemos com o seu Evangelho, Senhor. E assim pedimos permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje, dando graças a Deus. Uma boa tarde a todos, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos e até a semana que vem. Graças a Deus. Fiquem em paz, uma paz profunda a todos, fiquem com Jesus.